Recentemente houve um movimento no TikTok que era Eu Me Demito, né? As pessoas CLT acusando, de certo modo, ali um abuso, muitas vezes de uma insatisfação no trabalho, filmavam essa cena dizendo eu me demito, e felizes com isso. Bom, esse assunto não tem nada a ver com o que a gente vai abordar agora, é um pouco mais sério, né? Por que que os juízes hoje estão deixando a magistratura? Um assunto importante, acho que a gente tem que debater, sem emitir juízo de valor, mas sendo bem sincero sobre o que se pesquisa, o que se fala por aí também, sem tanta cogitação, né? Bora lá. E é interessante, por que que os juízes estão deixando a magistratura? Quando a gente vai abordar esse assunto relevante, a primeira coisa, eu tô com meu celular aqui, eu fui ver um vídeo, né, que é esse vídeo da BBC News, uma reportagem, tem no YouTube, você pode acessar, os juízes que estão se demitindo para virar influencers, né? Na verdade, já tem aqui até um certo apego pejorativo, né, dizendo que a pessoa está se demitindo para virar influencer. Bom, qual é o objetivo aqui? Eu me chamo Felipe Duque, né, sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, e até nem quero abordar especialmente a situação de qualquer pessoa, né? Eu acho que esse movimento, na minha visão, ele começa na demissão, ali no pedido de demissão, de exoneração, né, sendo contundente, do Semerage, né? O Semerage, ele sai, né? Eu até me manifestei pessoalmente sobre isso, assim, sobre o que eu achava na época, tem nas minhas redes sociais, se você quiser pesquisar, mas, de alguma maneira, outros juízes foram fazendo esse movimento e muitas pessoas levaram essa ideia de falar, bom, estão saindo para virar influencers, né? Muitas vezes num tom pejorativo ou atribuindo isso tão somente a um caráter financeiro, né? Dizendo que, de certo modo, as pessoas... E se você vê, eu tô atrelando isso aqui a esse comentário, entre nesse YouTube, né? Vai perceber o tanto de comentário que tem. E os comentários são muitas vezes nesse tom, né? Muitas vezes criticando, achando ruim, ou às vezes num tom de inveja, ou às vezes num tom realmente sem querer julgar ali o que pode estar realmente por trás. Então, a minha visão aqui foi tentar trazer ali o que se tem das buscas, né, do que falam as associações, os juízes também tentar apresentar aqui aos senhores. Eu até lembro, né, que isso aqui acaba sendo um fenômeno crescente de exoneração na magistratura brasileira, mas pela questão do aumento do número de magistrados que estão optando por deixar a carreira. Seria uma tendência, professor, veja, isso não é um êxodo em massa, né, de jeito nenhum, tanto que choca a sociedade, mas são questões importantes que levam a gente a discutir um pouco a magistratura brasileira, né. Segundo dados do CNJ, o número total é muito pouco ainda as pessoas que saem da magistratura. É um movimento que, claro, merece análise cuidadosa, mas a gente não pode dizer que é uma tendência e que há realmente ali, de certo modo, um impacto muito grande. Mas se você pegar, por exemplo, essa reportagem da Conju, né, de 2021, ela já falava isso, cresce o número de juízes que abandonam a carreira no Brasil. E aqui ela vai destrinchando aqui várias ideias que eu achei bem interessante e eu quis aprofundar aqui quais são essas ideias. Claro, novamente, não quero omitir a opinião de ninguém aqui, seja do professor Matheus Pontato, pô, um cara fera, né, assim, pô, eu sou grande fã dele aqui, foi professor de Estratégia de Carreira Jurídica também, sempre dá aulas aqui também, seja de outros professores, né, que eu tenho muito carinho também, assim, e a ideia, no fundo, até você perceber, eu lembro que quando o Semerage, ele saiu, teve uma outra juíza do TJ São Paulo, que ela colocou lá nos comentários, né, falando, olha, eu saí também, mas não foi por esse motivo, ou não foi pelo motivo idêntico, eu quis ser psicóloga, por exemplo. Isso é bem interessante, a gente sempre tem que entender qual é essa ideia. E não dar um tom pejorativo a isso, entender que pode ter N fatores. A minha ideia aqui é apresentar esses fatores e fazer com que você tire suas próprias conclusões também. Bom, de início, os artigos eles citam muito essas condições desafiadoras de trabalho, né? Vai mostrar que, de certo modo, no Brasil, a média de processo para o magistrado ela é muito grande. Isso por uma percepção mundial mesmo, né? Então, acaba tendo uma grande pressão por produtividade, né, para julgamento, tanto que tem 12 a 13 mil julgamentos anuais, e isso também dá aso a questões de síndromes psicológicos, né, de burnout, problema de saúde. Muitos vão relatar até falta de estrutura adequada, especialmente nas comarcas que são distantes. Então, uma coisa são os juízes das capitais, né? Outra coisa são os juízes do interior. Então, os dados do CNJ, eles mostram mais ou menos que são 6 mil processos por magistrado. E a produtividade, isso aqui são dados do CNJ, é de 12 a 13 mil processos julgados por ano por magistrado, né? Então, calcula aí que dá aí tranquilamente mais de 120, às vezes 150 processos por mês, né, julgados. E em comarcas mais distantes, isso vai se piorando, vamos dizer assim, pela questão da falta de estrutura de servidores, né? E isso vai estando atrelado. Eu lembro que eu conversei com um amigo meu do TJ São Paulo, ele falava sobre isso, né, sobre a quantidade de gente que tinha tomado posse com ele, que já tinha pedido de licença médica, por questões psicológicas mesmo, né? Outra questão interessante é a percepção de desvalorização na carreira. Os magistrados, entre eles, digamos
assim, isso aqui são notícias, né? Tem uma notícia aqui da Folha de 2023, falando que em julgamentos internos há uma percepção que eles ganham menos do que eles deveriam ganhar, né? E isso de alguma maneira vai influenciando, seja o que ele compara com a carreira privada, seja com a questão de congelamento de benefícios e reajuste abaixo da inflação, né? E também, de certo modo, essas questões remuneratórias elas vão atingindo. Ah, professor, mas você não quer falar das questões remuneratórias hoje, sobre condutas, se são penduricalhos, se não são. Não, isso eu não vou. Há sempre dados estatísticos mostrando o que é cada carreira, isso é uma coisa muito pessoal, mas assim, todas as carreiras, no fundo, elas ficam buscando ali, né, a sua valorização pessoal, né? E, no fundo, sempre há uma perseguição muito grande com a magistratura. Não estou dizendo se é justo ou se é injusto, né? Mas esse julgamento interno de você ficar dizendo assim, sentir-se que a sua carreira é desvalorizada, isso também influencia, obviamente, a questão da exoneração. Não tem como, né? E se você pesquisar dados aqui, saem pesquisas entre os magistrados, né? A pesquisa sempre é da insatisfação, de certo modo, seja com N fatores que a gente vai apresentar aqui, seja a questão remuneratória de achar que ganha um pouco em relação ao trabalho que desempenham. Outra questão interessante é a falta de segurança, né? Recentemente, inclusive, houve uma juíza, né, do Rio de Janeiro, que ela, acho que foi o marido dela, foi a óbito, né, foi baleado, e ela não morreu, digamos assim, porque o seu carro era blindado. Então, a gente sabe que, de uma maneira geral, os magistrados, eles estão mais suscetíveis às questões de segurança, mais que até outras carreiras, na minha opinião, tá? Isso aqui é opinião pessoal, né? Mas, por isso, eles têm que sempre andar com medidas de carros blindados, com escolta. Tem um impacto muito grande, de certo modo, na vida familiar e social. Eu lembro assim, de uma discussão conversando com um amigo, mas a verdade é que, por exemplo, eu digo que médico e juiz, ele sempre é médico e juiz a vida toda, ainda que ele se aposente, ainda que ele não esteja de serviço. Então, de alguma maneira, ali sempre tem algumas pessoas que foram influenciadas pelas decisões dele. Não que nas outras carreiras não sejam, né? Mas existe, de certo modo, ali, não vou dizer perseguição, mas vou dizer de certo modo, uma busca na sociedade de olhar na figura do magistrado uma pressão social maior, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas, por favor, comente aqui embaixo o que você acha. Além disso, também é citado, né, que há restrições e limitações institucionais. Novamente, eu não estou dizendo se isso aqui é justo ou injusto, né? Mas nós temos muitos impedimentos legais que são trabalhados pela LOMAN, pelo Código de Ética da Magistratura, recentemente sobre episódios, né, de controle de manifestação pública e uso de rede social, sobre a resolução também do CNJ, né, vedando algumas atividades, limitando algumas atividades paralelas. E isso, de alguma maneira, vai fazendo com que essas pessoas que queiram sair da magistratura possam se sentir insatisfeitas, né, com essa limitação institucional que existe. De alguma maneira, a vida pessoal dele sempre está sujeita a um escrutínio constante de qualquer juiz, né? Isso é aquela ideia que eu te falei. Como é que você separa, né, o juiz pessoa do juiz o que ele exerce, né? Eu sempre falava isso comigo, assim. Uma das coisas que eu vejo é a grande dificuldade que você tem de olhar a pessoa que está por trás e aí o cargo, né? As pessoas sempre olham o cargo e não olham a pessoa. E isso é uma limitação, de certo modo é uma restrição. Além disso, né, também os sites eles vão colocar a questão dessa busca por realização pessoal e profissional. E a reportagem da BBC, ela foca muito nisso, né? Elas ficam falando, olha, os juízes que estão buscando oportunidades no mundo digital, né? Só que eu nem acho que no fundo, são oportunidades no mundo digital. Veja, eu lembro, por exemplo, dessa ex-juíza do TJ São Paulo, que quis ser psicóloga, né? No fundo, ela tá querendo ali exercer um dom também, que ela, não, por motivos pessoais, não quis exercer mais a magistratura. Então, ela acaba tendo uma maior liberdade de expressão, no fundo, e também uma maior autonomia, né? Então, ela acaba exercendo mais essa liberdade de expressão e autonomia. Claro, professor, pode ter um potencial financeiro significativo em plataformas digitais. Veja, isso aqui é o que a BBC e, de certo modo, todos os comentários, e talvez até o seu também, seja o que você vai mais focar, né? Dizer que os juízes estão insatisfeitos financeiramente, né? E querem fazer outras coisas. Mas é importante que você abra os olhos para outros fatores, né? Muitas vezes você olha só para o aspecto financeiro, quando na verdade pode ter um fator de liberdade de expressão por trás. Pode ter um fator de maior autonomia, pela essa questão da pressão mesmo. Como assim, professor? Um outro fator, né, que sempre é dito, né, pelos juízes que trabalham é a questão de você sempre ter uma judicialização excessiva de conflitos sociais. Tudo vai parar na magistratura. Então você está sempre ali com aquela sensação de que, poxa, tem sempre mais processos que eu consigo julgar. E também, de alguma maneira, essa percepção social. Você vai ter uma exposição muitas vezes negativa da imagem do poder judiciário, né?
As pessoas estão julgando muito os juízes por qualquer coisa, né? Por qualquer fator. Então, a exposição da imagem, muitas vezes, como ele também não consegue se dissociar de quem ele é como pessoa, do que ele é, o que ele faz, isso muitas vezes faz com que ele ache que ele é o poder judiciário como um todo. Não que ele não seja quando ele exerça, mas perceba essa ideia, né? Dessa dificuldade, muitas vezes, você realmente colocar a cabeça no travesseiro e separar isso. Então, muitos juízes também relatam isso. Além dessa questão da politização do poder judiciário, e sempre está sujeito à percepção pública. Outra coisa interessante as pesquisas vão dizer dessa mudança geracional, né? Pode ser que algumas pessoas vão buscando novos valores profissionais, vão querer mais flexibilidade, mais equilíbrio entre a questão do trabalho e da vida pessoal. Pode ser que haja diferente expectativa também dessas nas carreiras das novas gerações. A geração milênio, geração Z, tende, de certo modo, a mudar também a cara da magistratura, né? E também olhar para essa ideia da estabilização, da estabilidade, melhor dizendo, como algo com menor peso, vamos dizer assim, né? E, obviamente, a questão da atratividade, seja do empreendedorismo, seja da inovação, de tirar um pouco essa ideia que existe das limitações adicionais, como a gente viu. Bom, o fato é que a gente tem que discutir, né? Quais seriam as perspectivas e também desafios para o futuro, né? Quais são as medidas que o judiciário poderia fazer para reter os talentos do judiciário? Claro, de forma que a gente tem que debater sobre um equilíbrio entre a tradição do poder judiciário, não tem como, o judiciário tem que ser aquela ideia do juiz imparcial, do juiz que julga, né? Mas também modernizá-lo, né? Tornar-lhe próximo do cidadão. Muitas vezes, como a próprio presidente Barroso, né? Colocando a ideia de você ter uma linguagem mais acessível. Poxa, isso é uma coisa tão bacana, né? De você fazer com que as pessoas que não entendam direito entendam a decisão. Caramba, isso aqui é talvez uma das coisas que mais me dói, né? Assim, como jurista, de ver como a linguagem jurídica é difícil, ela é restrita, ela é um círculo muitas vezes acadêmico que a gente produz coisas que somente aquele círculo acadêmico restrito vai ler, que muitas vezes nem os profissionais de direito querem ler artigos acadêmicos, né? Isso, enfim, são coisas para reflexão mesmo, né? Mas, de maneira geral, o que a gente pode concluir é que acaba sendo um fenômeno multifatorial. Exige uma atenção institucional, claro que exige uma atenção também nossa, também da sociedade como um todo, daquilo que você, enfim, projeta no juiz, né? Porque cada vez que o judiciário ele for, de certo modo, ali mais forte, mais motivado, né? Ele contribui também para a democracia. Então, aqui, né, eu quis expor os argumentos que são, não daquela, eu fui ver novamente, fui pesquisar, né? Fui ver, assim, a reportagem da BBC, achei tão fraca, achei tão, assim, dizendo, o cara quer sair para ser influência. Não, acho que você não pode restringir, né? Tem muita coisa que existe. E é, novamente, aquela carapuça da gente só não separar o juiz da pessoa, né? Ou melhor, será que é possível se separar? Bom, o que é que você acha? Opina aí, o que é que você entende sobre o tema. Também pode ficar à vontade, é mais para a gente refletir um pouco mais e se vir aquele debate, né, para que, de alguma maneira, cada pessoa possa externalizar por que é que os juízes estão deixando a magistratura ou se, enfim, são casos isolados.